Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um encontro da nossa catequese. Então, este vai ser o encontro, deixa eu ver qual o número. Se não me engano, é o 10. 10! Esse é o 10º encontro da nossa catequese. Então, vamos fazer a nossa oração inicial. Vamos pedir para que o Espírito Santo ele ilumine a nossa mente, tudo que a gente escute hoje nessa aula, nesse encontro, entre em nossos ouvidos e permaneça em nosso coração, tá bom? Então vamos rezar um Santo Anjo e uma Ave Maria. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vou pedir para vocês abrirem lá o nosso livro da catequese, no tema 10, que fica na página 50. Tá bom? 10 na página 50. Então, começando, lá diz assim: Moisés, liberta o meu povo. Esse é o nosso tema. Deus quis que nós formássemos um só povo e escolheu o povo de Israel para mostrar seu plano de amor para os seres humanos. Durante um longo tempo, o povo de Deus foi sendo formado. E nessa história, encontramos muitos personagens importantes, como Abraão, Isaac e Jacó, conhecidos como os patriarcas do povo de Deus. Moisés é outro personagem importante. Ele também foi chamado por Deus e fez o que ele pediu: crescer mergulhando na palavra de Deus. Então, a nossa leitura de hoje, deixa eu arrumar minha câmera aqui um pouquinho, é no livro do Êxodo. É o segundo livro da Bíblia, é bem facinho de achar esse, tá bom? Vem depois de Gênesis. Então, é livro do Êxodo, capítulo 3, versículo do 1 ao 20. Essa vai ser um pouquinho longa, mais longa do que a gente está acostumado, tá bom? Então, vamos ler ali. Quando Deus fala, devemos ouvir e dar nossa resposta com o coração. Então, a gente vai dizer baixinho essa frase aqui: Eis-me aqui, Senhor, fala, que eu saiba ouvir vossa palavra e acolhê-la em meu coração. Então, a gente vai abrir nossa Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo do 1 ao 20. Então, vamos lá, vocês podem me acompanhar, tá bom? Moisés era pastor de ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, levou as ovelhas deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Sarça é um mato, tá bom? Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Pensou: vou aproximar-me para admirar esta visão maravilhosa. Como é que a sarça não para de queimar? Vendo o Senhor que Moisés se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés! Ele respondeu: aqui estou. Deus lhe disse: não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é chão sagrado. E acrescentou: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. O Senhor lhe disse: eu vi a opressão do meu povo no Egito,
ouvi o grito de aflição diante dos opressores e tomei conhecimento dos seus sofrimentos. Desci para libertá-los da mão dos egípcios e fazê-los sair desse país para uma terra boa e esperançosa, terra onde corre leite e mel, para a região dos cananeus e dos heteus, dos amorreus e dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O grito de aflição dos israelitas chegou até mim. Eu vi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles. E agora, vai, eu te envio ao faraó para que façais sair o meu povo, os israelitas, do Egito. Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e fazer sair os israelitas do Egito? Deus lhe disse: eu estarei contigo, e este será para ti o sinal que eu te envio. Quando tiveres saído do Egito o povo, vós servireis a Deus sobre esta montanha. Moisés disse a Deus: mas se eu for aos israelitas e lhes disser: o Deus de vossos pais enviou-me a vós, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que devo responder? Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E acrescentou: assim responderás aos israelitas: eu sou, envia-me a vós. Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos israelitas: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, enviou-me a vós. Esse é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado, de geração em geração. Vai e reúne os anciãos de Israel para dizer-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me dizendo: eu vos visitei e vi tudo o que vos sucede no Egito. Decidi, portanto, tirar-vos da opressão egípcia e conduzir-vos à terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde corre leite e mel. Eles te escutarão, e tu, com os anciãos de Israel, irás ao rei do Egito. Então lhe direis: o Senhor, o Deus dos hebreus, marcou um encontro conosco. Deixa-nos, pois, caminhar 3 dias deserto adentro, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Bem sei que o rei do Egito não vos deixará partir, se não for obrigado por mão poderosa. Mas eu estenderei a minha mão e castigarei o Egito com toda sorte de prodígios que farei no meio deles. Depois disso, vos mandará sair. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que legal com essa história de Moisés. Então, vamos seguir lá no nosso livro da catequese, naquelas 4 flechinhas que tem lá na página 50. A primeira diz assim: imagine-se no lugar de Moisés. Qual teria sido a sua reação? Por quê? Imagine você no lugar de Moisés e você tá lá no meio da floresta e daqui a pouco um mato começa a pegar fogo. E você vai ver que aquele mato tá pegando fogo, mas ele não tá sendo queimado. Ele tá em chamas, mas ele continua inteiro. E quando você chega perto para ver, o que acontece? Deus fala com Moisés. Então vamos pensar, se eu tô lá no meio da floresta, se eu tô vendo um mato pegar fogo, eu vou lá ver o que tá acontecendo e Deus me chama. Deus diz: Mariana, qual que vai ser a minha reação se eu estivesse no lugar de Moisés? Eu iria ficar com medo, né? Eu ia ficar nervosa, com medo, sem saber de onde que vinha aquela voz, o porquê daquela sarça está queimando, pegando fogo, mas ela não tá queimando, né? Ela tá pegando fogo, tá ali nela, mas ela não tá queimando, ela não tá sumindo, né? Então, qual seria a nossa reação? Por que seria essa reação?
né? Eu, particularmente, eu ficaria assustada, ficaria com medo, né? Se eu estivesse no lugar de Moisés. E vocês? Tá bom? Então pensem o que vocês sentiriam. Próxima flechinha. Moisés colocou dificuldades para aceitar o que Deus lhe pedia. Por quê? Então, Deus pediu uma coisa para Moisés, né? Para ele ir lá falar com o faraó, para ele libertar os israelitas. E quando Deus falou isso para Moisés, ele colocou algum empecilho? Sim, ele colocou. Ele dizia, mas se eu ir lá, o que eu vou falar para eles? Se eles me perguntarem isso, se eles me perguntarem aquilo. Então, ele ficou questionando Deus, né? Porque ele estava realmente com medo. Ele não sabia o que ele ia falar para o faraó, que ele ia falar para o povo do Egito, que eles escravizavam o povo de Deus. Então, ele questionou algumas coisas para Deus. Então, sim, ele colocou algumas dificuldades. Próxima flechinha. Moisés aceita a missão que Deus lhe confia. O que moveu Moisés para aceitar? Então, como a gente já falou naquelas encontros anteriores, por que Moisés confiou em Deus e aceitou o que Deus tinha proposto para ele? Porque ele tinha fé em Deus, ele acreditava no Senhor, né? Então, isso foi o que moveu Moisés a fazer o que Deus lhe pedia. Assim como a gente já viu lá na história de Abraão, nos encontros passados, né? Então, ele confiou, ele acreditou e ele teve fé. Última flechinha diz assim: leia outra vez o que Deus promete a Moisés. Então, a gente vai ler outra vez lá no Êxodo, capítulo 3, versículo 12. Vamos ver se tá aqui. Na outra página. Lá no versículo 12 diz assim: Deus lhe disse: eu estarei contigo, e este será para ti o sinal de que eu te envio. Quando tiveres tirado do Egito o povo, vós servireis a Deus sobre esta montanha. Então, essa foi a promessa de Deus para Moisés, tá bom? Então, ali nós temos uma imagem e ali está escrito o versículo. Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés. Ele respondeu, aqui estou. Então, ali nós temos uma figura de umas pessoas sendo o quê? Escravizadas, né? Como os israelitas eram escravizados pelos egípcios, pelo povo do Egito. Ali embaixo a gente tem um quadradinho assim. Na sarça ardente, Deus se manifesta a Moisés e orienta como tirar o povo de Israel da escravidão do faraó no Egito. Então, passando para a página 51 do nosso livro, lá diz assim, escolha e escreva um versículo para a sua vida. Então, essa leitura que a gente fez hoje, ela foi um pouquinho mais longa, a gente leu 20 versículos, né? Que foi do 1 ao 20. Então, aqui você pode escrever o versículo que você mais gostou, que você vai lembrar para a sua vida, tá bom? Se quiser colocar mais de um, pode colocar também. Ali seguindo, rezemos juntos, reconhecendo seu poder e louvando o Senhor nosso Deus. Então, todos, vós sois o Senhor, catequizando-os, dos humildes e pequenos que acreditam no Deus dos mais necessitados. Vós sois o Senhor, daqueles que lutam por um mundo melhor, pela justiça e pela verdade. Vós sois o Senhor, daqueles que não aceitam qualquer forma de escravidão. Vós sois o Senhor, daqueles que reúnem em comunidade para celebrar a fé. Vós sois o Senhor. Então, crescendo, compreendendo a palavra de Deus. Na passagem bíblica, encontramos atitudes e ações de um Deus que é muito próximo do seu povo. Age em sua vida e nunca o abandona. Procure no texto e complete. Então, ali a gente tem 1, 2, 3, 4 frases que vocês vão ter que voltar lá na nossa leitura e achar para completar a frase. Então, Deus, a opressão do povo no Egito. Deixa eu fazer essa primeira aqui com vocês. Então, a gente vai voltar lá e vai achar Deus, alguma coisa, a opressão do povo no Egito.
Essa eu acho que eu já sei onde tá. Vamos voltar lá na nossa Bíblia. Capítulo 3, livro de Êxodo, capítulo 3, do 1 ao 20. Ó, Deus, ali no versículo 7 tem assim: o Senhor lhe disse, eu vi a opressão de meu povo no Egito. Então, ali já tem uma resposta. Ó, Deus viu a opressão do povo no Egito. Então, ali onde tem aqueles façam, vocês completam com viu. Eu vi a opressão do meu povo no Egito. Então, Deus viu. Vocês completam ali com viu. Então, seguindo ali, na segunda, terceira e quarta, vocês fazem a mesma coisa. Procurem a palavrinha que está faltando ali no texto da Bíblia e completem ali na nossa atividade. Então, a segunda diz assim: Deus, alguma coisa, o grito de aflição do povo diante dos opressores. Terceira, Deus, tananã, sofrimentos do povo. Deus, tananã, para, tananã, o povo, tá bom? Então, vocês completem ali. Então, indo lá para a página 52, lá diz assim: depois da morte de Abraão, Deus continuou cuidando de seu povo, renovando aos seus descendentes a promessa. E quando viu o sofrimento do povo, que vivia escravizado pelo faraó do Egito, Deus chamou Moisés para libertá-lo do poder do faraó e organizar-se. A missão de Moisés era muito difícil e ele teve medo. Pensava se conseguiria levar o povo de Israel à terra prometida e se confiaria nele. Porém, Moisés não se deixou vencer pelo medo. Confiou em Deus e preparou o povo para o grande dia da libertação. Com coragem e ajuda de Deus, os hebreus saíram do Egito guiados por Moisés. Então vai, a primeira flechinha ali da nossa atividade da página 52 diz assim: que qualidades deve ter um líder? Quais são as qualidades, quais são as coisas boas que um líder deve ter? Moisés, ele era um líder, porque ele guiava todo um povo, ele guiou os hebreus para a terra prometida. Então, o que Moisés tinha de bom, né? Ele não teve que ter medo, então ele foi corajoso. Então, aqui nós já temos uma qualidade. Um bom líder, ele tem que ser corajoso. O que mais que ele teve? Ele confiava em Deus. E a pessoa que confia em Deus, ela é confiante. Então, corajoso, confiante. Então, eu vou pedir para vocês escreverem 4 qualidades que um bom líder deve ter. Tá bom? Então, vocês pensem lá em Moisés. Moisés era o líder do povo. Quais são as qualidades que ele precisava ter para que o povo acreditasse nele? Tá bom? Então, vocês deixam 4 qualidades escritas aqui. Moisés mostrou que era mesmo um grande líder e que confiava no Senhor. Ele se preocupava com o sofrimento das pessoas e não fechou os olhos para o mal e para as injustiças. Ele conduziu e organizou o povo, cumprindo a missão recebida de Deus. Então, ali seguindo, que exemplos Moisés deixa para os líderes de hoje? Se vocês quiserem, eles podem ler novamente o texto da Bíblia, tá bom? E vocês podem responder essa questão. Quais exemplos o Moisés deixa para os líderes de hoje? Tá? Então, é baseada nessa questão anterior, das qualidades. Vocês podem escrever essa próxima atividade. Então, ali, se vocês colocaram nas qualidades, ele tem que ser corajoso. Então, qual que é exemplos que Moisés deixa? Não ter medo, ser corajoso, ser confiante, obedecer a Deus, né? Então, vocês podem escrever o que vocês acham. Quais são os exemplos que Moisés deixa para os líderes de hoje? Então, seguindo na próxima página 53. Crescer na vivência da palavra de Deus. Observe como vivem as pessoas à sua volta. Identifique algo que escraviza, isto é, que impede que essas pessoas vivam bem. Então, nessa atividade, vocês podem fazer o seguinte. Aí na casa de vocês podem ver assim. O que vocês podem melhorar em relação para vocês viverem melhor em família? Por exemplo, assim.
Ai, será que eu tô ficando muito no celular? Será que a minha mãe tá ficando muito no celular? O meu pai, ou todo mundo da casa? A gente não tem mais um momento em família? Então, vocês podem fazer assim, será que eu tô ficando muito no celular essa semana? Será que eu tô ficando muito no computador? Tô ficando muito assistindo TV? Então, aqui vocês podem assumir um compromisso de ficar, digamos, eu tô ficando muito no celular, no joguinho. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um pouquinho o meu celular de lado e vou brincar com os meus pais, eu vou assistir um filme, eu vou fazer alguma coisa em família. Tá bom? Então aqui vocês podem criar um propósito de deixar de lado alguma coisa que estejam tirando o tempo de vocês, estejam tomando muito tempo. Por exemplo, eu gosto de assistir bastante. Então, eu gosto de assistir filmes, eu gosto de assistir séries. Então, hoje eu posso assumir um compromisso assim com Deus. Não, essa semana eu vou assistir um pouco menos, né? Pra me ter uma qualidade de vida melhor com a minha família, tá bom? Então, vocês podem assumir um compromisso nesse sentido. Como você pode ajudá-las para que vivam melhor? Assuma esse compromisso durante essa semana. Converse com sua família. Talvez, se todos colaborarem, seja mais fácil ajudar. Então, uma sugestão que eu posso dar para vocês é vocês assistirem um filme em família, um filme que vocês gostam, algum desenho, comendo uma pipoca, comendo alguma coisa que vocês gostam. Então, assim, se na sexta-feira vocês gostam de ficar vendo desenho sozinho, chama a família, chama o papai, a mamãe, os irmãos, vão ver um filme para vocês terem essa qualidade de vida melhor, tá bom? Então, assumam um compromisso. Esses são exemplos que eu estou dando, mas vocês podem assumir o compromisso que vocês escolherem junto com a família de vocês. Então, daí vocês escolhem, podem escrever aqui o que vocês escolheram, ou depois de vocês terem realizado e contar um pouquinho como que foi. Tá bom? Então, chegamos ao fim do nosso 10º encontro. Esse encontro a gente falou sobre Moisés. Também foi enviado por Deus. Foi obediente a Deus, né? Então, qualquer dúvida que vocês tenham em relação às atividades, em relação a alguma explicação, vocês podem me chamar. Pede para a mãe entrar em contato comigo, que eu explico para vocês novamente, não tem problema nenhum. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro. Espero que vocês tenham gostado da história de Moisés. Tá bom? Então, vamos fazer a nossa oração final ali no final da página. Moisés recebeu a missão de libertar o povo de Deus da escravidão no Egito. Peçamos-lhe coragem e vontade para ajudar a libertar as pessoas de tudo que as deixa prisioneiras do dinheiro, da moda, da ganância, do excesso de vaidade e outras prisões. Senhor Deus, eu sei que há muitas pessoas que sofrem, tristes e desanimadas, porque estão presas em situações ruins. Sei que é pouco que posso fazer, mas peço coragem e sabedoria para ajudá-las a serem felizes, como é a vossa vontade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! Então, chegamos ao fim desse 10º encontro, tá bom? Então, um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida pode me chamar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus!